Fazendo um estudo. Na Aliança FM, mensagem do dia. Veio no meu coração de levar essa mensagem até você. Ontem eu estava fazendo um estudo sobre essa palavra, sobre o livro de Jonas. E me veio essa mensagem no coração para levar até a sua vida, porque comparado com a vida de Jonas, o nosso caminho é praticamente igual. Quando fugimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. E talvez nesse exato momento hoje, você esteja ouvindo essa mensagem pensando: eu sei o que Deus quer, mas não sei se quero fazer o que Deus quer para a minha vida. E isso acontece muito mais vezes do que a gente imagina. A Bíblia conta essa história que parece antiga, só que descreve exatamente o que muitos vivem hoje. A história de Jonas. Deus vai lá, fala com Jonas, bem claro, bem objetivo, só que Jonas escolhe não ouvir. A palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem direta a Jonas. Nada confuso, nada complicado não. Deus manda Jonas ir a Nínive e anunciar que aquele povo precisava mudar de vida e que teriam 40 dias para fazer isso antes que a cidade fosse destruída. Deus estava dando uma chance, um aviso antes do juízo, um convite ao arrependimento. Só que Jonas não gostou da missão. Em vez de ir para onde Deus mandou, para Nínive, ele faz exatamente o contrário. Pega um navio e vai para o lado oposto, para Tarsis. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Sabemos o que Deus quer, só que escolhemos fugir. Deus aponta um caminho e a gente escolhe outro. Fugir de Deus sempre tem consequências. E aí, Jonas entra no navio, achando que está tudo resolvido, tudo certo, embora para Tarsis, bora colocar o pé na estrada, né? Ou o navio no mar. Só que Deus não perde o controle da história. Deus se ira com aquela atitude e uma grande tempestade começa. E o barco quase se perde. Pessoas que não tinham nada a ver, os marinheiros ali de diversas regiões que estavam naquele barco, que não tinham nada a ver com a decisão de Jonas, começam a sofrer. E isso ensina algo muito sério para a minha vida e para a sua. Quando desobedecemos a Deus, a gente não sofre sozinho. Nossas escolhas afetam quem está perto de nós, família, amigos, pessoas que convivem conosco. E aí Jonas desce cada vez mais. Primeiro ele desce para o navio, depois desce para o porão e depois vai parar dentro do grande peixe. Acho que você já conhece essa história. Estou fazendo aqui um breve resumo. Se você ainda não conhece, leia o livro de Jonas. É pequeno, tem apenas 4 capítulos e tem uma riqueza gigante de detalhes. Enfim, Jonas pede para que eles atirem ele no mar, porque aquela tempestade, aquela situação é por causa dele. Eles vão, atiram Jonas no mar e um grande peixe engole Jonas. Deus usa o fundo para nos acordar. Toda fuga de Deus é uma descida. E ali dentro do peixe, Jonas ora. Não ora porque quer, ora porque não tem mais para onde ir. E aqui está algo poderoso para a sua vida e para a minha hoje. Deus poderia ter desistido de Jonas, porque ele sonda o coração. Só que não desistiu. O fundo não era o fim, era um lugar de aprendizado. E às vezes Deus permite situações difíceis, não para nos destruir, mas para nos trazer de volta. O peixe não foi o castigo, foi livramento. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço, lá no fundo, não temos para onde ir. E aí clamamos a Deus, nos arrependemos, buscamos dele e a resposta vem. E Deus dá uma nova chance. Depois que Jonas se arrepende, Deus fala com ele de novo. A mesma ordem, uma segunda chance, o mesmo chamado, a mesma missão. Vá para Nínive, pregue para aquele povo. E isso mostra que Deus não muda de ideia quando a gente falha, não. Ele nos chama outra vez. E Jonas finalmente vai para Nínive, prega. E algo inesperado acontece. O povo ouve, o povo se arrepende, se converte. O povo muda de vida.
E a palavra fala que do menor ao maior, todos se convertem, se arrependem dos seus maus caminhos e mudam de atitude. E Deus tem misericórdia daquele povo. E quando Deus faz a misericórdia, Jonas se irrita. E aqui vem a parte mais dura dessa história. Jonas fica bravo com Deus, triste, irritado. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam perdão. Olha que coisa, Jonas se esqueceu de algo importante. Ele também não merecia. Eu e você também não merecemos perdão. Nós olhamos muitas vezes para o lado, vemos o pecado de alguém que achamos que temos o direito de condenar esse pecado, condenar essa pessoa, ou achamos que o nosso pecado é menor do que o pecado do outro. Quantas vezes nós somos assim? Pedimos misericórdia para nós, só que julgamento para os outros. Nós queremos graça quando nós erramos, só que dureza quando o outro falha. E aí Deus ensina a Jonas, e ensina a minha vida e a sua. Deus mostra a Jonas que ele se importa com pessoas, com vidas, com corações. Deus diz em outras palavras, você se importa com uma planta, mas não quer que eu tenha misericórdia de uma cidade inteira, e não era uma cidade pequena. Lá no finalzinho de Jonas você vai ver 120 mil pessoas. E aí Deus ainda fala, você tem cuidado, você tem carinho com uma planta que eu fiz nascer na sua cabeça da noite para o dia, e não vai ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Olha, o coração de Deus é maior que o nosso, muito maior. E ele vê além do erro, além do passado, além da aparência. Traz isso para a sua vida, para a minha. Quantas vezes Deus nos chama para perdoar e a gente foge, para mudar e a gente adia, para obedecer e a gente escolhe outro caminho, e depois perguntamos por que tudo ficou difícil. E mesmo assim Deus continua com paciência, com benignidade, com amor, com misericórdia, continua chamando, continua dando novas chances. Talvez hoje Deus esteja te perguntando do que você está fugindo, qual direção você escolheu que não foi Ele que mandou. E talvez Deus também esteja tocando em outra área. Quem você acha que não merece misericórdia? O mesmo Deus que teve paciência com Jonas tem paciência da minha vida e da sua. O mesmo Deus que perdoou Nínive te perdoou. Fugir de Deus nunca traspassa, ao contrário. Obedecer pode até ser difícil, mas sempre vai te levar à vida. E quando nós entendemos isso, nós paramos de fugir e começamos a caminhar com Ele. Começamos a caminhar no caminho que Ele preparou para cada um de nós, desde o começo. Ouça a sua voz, ouça o seu chamado e cumpra a sua missão.